Eu sou o Felipe Frazão, do Jornal Estado de São Paulo. São duas questões. A primeira questão é que os dois presidentes se empenharam pessoalmente em construir uma solução para as eleições venezuelanas. Gostaria de saber se vocês se sentem de alguma forma traídos ou enganados pelos últimos acontecimentos, pela posição do presidente Nicolás Maduro, e também se estão prontos para reconhecer o resultado das eleições venezuelanas da forma que ela começa, com restrição à participação da oposição. E também, se os senhores puderem comentar, o presidente Lula disse algumas semanas atrás que a posição da França não era tão relevante assim na negociação do acordo entre Mercosul e União Europeia, e ontem o presidente Macron falou que o atual acordo é péssimo e que deve ser negociado um novo. Então, se os senhores concordaram, se insistirão no atual texto, na solução que vem sendo negociada, ou se partirão para uma nova negociação. Muito obrigado. Essa eu quero responder primeiro. Primeiro porque é uma pergunta simples de responder. O Brasil não está negociando com a França. O Mercosul está negociando com a União Europeia. Não é um acordo bilateral entre Brasil e França, um acordo bilateral entre o Brasil. É um acordo comercial de dois conjuntos de países. De um lado, a União Europeia, com seus países, e do outro lado, o Mercosul. Então, veja, o Mercosul está conversando com a União Europeia. A União Europeia é representante dos países da União Europeia. Obviamente que, depois da decisão da União Europeia, se o Macron tiver que brigar com alguém, não é com o Brasil, é com a União Europeia. É com os negociadores que foram escolhidos para negociar, não é comigo. Então, estou muito tranquilo nesse negócio. Eu confesso a você que o acordo tal proposto agora é muito mais promissor de assinar do que o outro que era, mas, obviamente, que como o Brasil tinha o direito de ser contra a primeira proposta, eu acho normal e democrático que o presidente Macron tenha o direito de ser contra a proposta. E aí nós vamos tentar continuar conversando com a União Europeia. Essa briga que tem que fazer com o Macron é a União Europeia. E a minha briga fica com o Mercosul. Tá? A segunda coisa é a questão da Venezuela. Olha, para mim está muito tranquilo. Eu tive com o Maduro na Guiana, numa reunião do CARICOM, e tive uma longa reunião com o Maduro, e disse para o Maduro que a coisa mais importante para restabelecer a normalidade na Venezuela era não ter problema no processo eleitoral. Era que a eleição fosse convocada, sabe, da forma mais democrática possível. O fato de uma candidata ter sido proibida pela justiça de ser candidata não era o agravante, porque vocês não podem se esquecer que aqui no Brasil eu fui proibido de ser candidato quando era o primeiro colocado em todas as pesquisas de opinião pública. O que eu fiz? Eu indiquei um outro candidato. Perdemos as eleições, mas fez parte do jogo democrático. Participei e perdi. Paciência. Tá? Então, eu disse ao Maduro, garanta que seja mais democrática, porque é importante para a Venezuela voltar, sabe, ao mundo, sabe, com normalidade. Bem, eu fiquei surpreso com a decisão, primeira decisão boa da candidata, que foi proibida de ser candidata pela justiça, indicar uma sucessora. Achei um passo importante. Tá? Agora, é grave que a candidata não possa ter sido registrada. Ela não foi proibida pela justiça. Me parece que ela se dirigiu até o lugar e tentou usar o computador local e não conseguiu entrar. Então, foi uma coisa que causou prejuízo a uma candidata, que, por coincidência, leva o mesmo nome da candidata que tinha sido proibida de ser candidata. Eu, sinceramente, eu não sei se aqui no Brasil, se eu tivesse um Lula para indicar no meu lugar e não o Haddad, se a gente tinha ganho. Mas o dado concreto é que não tem explicação. Não tem explicação jurídica, política, você proibir um adversário de ser candidato. Aqui no Brasil, todo mundo sabe que todos os adversários serão tratados nas mesmas condições que qualquer pedro. Aqui é proibido proibir, a não ser que tenha uma punição judicial e que essa punição garanta o direito, sabe, de defesa das chamadas pessoas prejudicadas. É isso. Eu acho que se as eleições não forem democráticas, eu acho que o Brasil vai participar lá, o Brasil vai tentar assistir essa eleição, porque eu não quero nada
nada melhor nem pior. Eu quero que as eleições sejam feitas igual a gente faz aqui no Brasil, com a participação de todos. Quem quiser participar, participa. Quem perder, chora. Quem ganhar, ri. E assim a democracia continua. É isso que eu penso. Pour votre première question, je souscris à tout ce A que vient primeira de dire le pergunta, eu apoio président tudo o que Lula disse sobre o presidente Venezuela. Lula sobre On a Venezuela. Estou de d'ailleurs acordo com salué tudo. son rôle Eu saudei, aliás, Lula o seu papel nos 2 primeiros mandatos, já que ele teve relativamente a essa crise e sobre a situação política ao longo desses anos, e já no novo mandato, desde o início, desempenhou um papel num contexto ainda muito mais degradado. Nós tentamos também lançar várias mediações na França, em contato com muitos países da região que eram voluntários para isso. O Conselho do Presidente Lula e o presidente Lula fizeram várias reuniões que nós tivemos a esse respeito. Tivemos conexão entre Chile e mesmo a Argentina. Por quê? Para dar um lugar maior às oposições. Esse era o que defendíamos. Bom, a situação, o marco em que essas eleições estão a decorrer não pode ser considerado como democrático. Temos que fazer tudo o que o presidente Lula decidiu fazer, e nós também faremos mais esforços, fazer de tudo para convencer o presidente Maduro e o sistema para que reintegre todos os candidatos e ter eleições mais transparentes, com observadores regionais e internacionais. Eu concordo com tudo que o presidente Lula disse, condenamos firmemente o terem retirado uma candidata muito boa deste processo, e espero que seja possível ter um novo marco reconstruído nas próximas semanas, nos próximos meses. Não nos desesperemos, mas a situação é grave e piorou com a última decisão. Nós temos uma visão comum perfeita. Quanto ao acordo do Mercosul, o presidente Lula teve toda a razão de lembrar a natureza desse acordo. São os membros do Mercosul que discutem entre si com o negociador e os membros da União Europeia que discutem com o negociador. Não é bilateral, são 2 instituições. E muitas vezes podemos ver que são acordos entre países do Mercosul que impediram a assinatura. Não sei se notaram isso. Cada um puxa a brasa para a sua sardinha, não é? Então, não é um problema entre Brasil e França. Eu tomei uma posição que não tem nada a ver com a relação bilateral, que é uma decisão de princípio e que tem muito a ver com o que o Brasil vai defender, tanto no G20 como na COP de Belém. Dizemos, somos todos loucos, todos nós, porque fazemos acordos comerciais hoje, como fazíamos há 20 anos atrás. Quero recordar aqui que esse texto de União Europeia e Mercosul é de um acordo negociado e preparado há 20 anos atrás. Estamos só fazendo pequenas alterações, pequenas mudanças. Somos loucos continuando essa lógica. E, paralelamente, fazer grandes reuniões de 20 COP dizendo, nós, o clima, a biodiversidade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E esses acordos são um freio ao que nós estamos fazendo para retirar o carbono das economias e para lutar em prol da biodiversidade. Tá bom. Nós, europeus, temos o tempo. Ô, Léo, o que você achou da resposta aí do Lula sobre a Venezuela, do Macron? O que você achou? Bem, em relação à Venezuela, eu acho que é o termo ali das 3 perguntas que a gente viu, né? A gente viu uma pergunta sobre a guerra na Ucrânia, uma pergunta sobre a Venezuela e uma sobre o Mercosul. Das três perguntas, a pergunta sobre a Venezuela é que eles concordam mais. O Lula usa termos mais brandos para falar da situação na Venezuela, mas expressa preocupação com essa questão de candidaturas de oposição terem dificuldade de registro, mas o Macron é um pouco mais enfático e afirma ao mesmo tempo que concorda com a fala do Lula. Então isso ficou bem, assim, fica bem expressa na fala dos dois a preocupação com o processo eleitoral, a preocupação em ter um processo eleitoral ali que seja minimamente
auditável, né? Não no sentido do Bolsonaro, mas no sentido de terem observadores internacionais. E eu acho que das perguntas é que eles têm maior concordância, né? Agora, em relação à Ucrânia, você percebe que existem posições diferentes ali, mas são posições que o Lula se saiu muito bem quando ele falou que existe uma diferença geográfica, ou seja, o conflito com a Ucrânia não afeta tão diretamente o Brasil quanto afeta a França, que está lá perto, quanto afeta os países europeus. E isso ficou bem claro, e inclusive ele foi ovacionado a falar que ele é um defensor da paz, um defensor das negociações em mesas de negociação diplomáticas, né, um defensor de promover aí uma cultura de paz, tanto internamente, combatendo aí os discursos de ódio, e ele aproveitou a resposta para falar disso, quanto internacionalmente, tomando uma posição de mediador em conflitos como o da Rússia com a Ucrânia. E em relação ao Mercosul, está cada vez mais claro que existe uma discordância muito grande entre as posições de Brasil e França. O Macron, ele se sente pressionado internamente, especialmente pelos agricultores franceses, que tem se tornado uma base muito forte da Le Pen e da extrema-direita francesa, né, como um todo, e ele tem acenado para esses agricultores contra esse acordo com o Mercosul, mostrando que, assim, que a política do Macron em relação a esses agricultores, que é uma política de subsídio, né, a política agrícola da França é muito baseada em subsídios, ela não vai ser afetada por um acordo nesses termos. Então, assim, eu acho que é uma posição bem mais difícil de conciliar, especialmente nesse momento em que a extrema-direita está crescendo, não só na França, mas também em outros países europeus, e sempre com um discurso nacionalista, um discurso não só anti-imigração, mas um discurso anti-estrangeiro. Tem uma diferença, né? Porque o discurso anti-imigração é o discurso em que você não quer que pessoas de outros países morem no seu país, mas o discurso anti-estrangeiro é o discurso em que você não quer que nada que venha de fora venha concorrer com o que você está fazendo. E, então, assim, é um discurso até mais nacionalista, e é um discurso muito utilizado pela extrema-direita na França, na Alemanha, na Espanha. Recentemente vimos muito disso na eleição de Portugal, um discurso abertamente anti-estrangeiros, né, enfim. E eu acho que vai ser um ponto que não vai se chegar a um consenso, e eu sou muito pessimista em relação, não em relação ao conteúdo, eu acho que o conteúdo nem cabe discutir, mas eu sou pessimista em relação à viabilidade desse acordo entre Mercosul e União Europeia no momento, não só pelo crescimento dessas extremas direitas na Europa, quanto também por conta do governo Milei na Argentina, que é um governo que claramente tem outros interesses e vai buscar outro tipo de negociação que não me parece ser o modelo de negociação em bloco do Mercosul.